Bom, gente, boa noite a todos. Eu vou tentar fazer aqui para deixar gravado, né? Para não passarmos em branco desse temporal aí de chuva. Mas eu vou passar para vocês e vou através daqui passar o link de acesso, vai ficar gravado, tá bom? Então vamos lá. O estudo de hoje, eu espero que vocês leiam aí na casa de vocês, tá? Mas o estudo de hoje é pecados contra o Espírito Santo, que o texto base é o Tiago 4:5 e Marcos 3, de 29 a 30. Então, Tiago 4:5 fala o seguinte: ou cuidais que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, o Espírito que em nós, o quê? O Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme da gente, tá? E Marcos 3, 29 a 30, fala o seguinte: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Então, se é uma coisa que o Espírito Santo ele se entristece, né, conosco, é justamente quando a gente blasfema, né, do Espírito Santo, fala que não tem perdão. Então é uma coisa muito séria, né, quando a gente blasfema contra o Espírito Santo. Então vamos fazer esse estudo hoje para que cada um de nós aqui possamos ver aonde que a gente pode estar melhorando, onde que a gente está acertando e onde que a gente está errando. Então vamos lá. No grande plano de redenção, o Espírito Santo é quem trabalha nos corações das pessoas para que elas recebam a salvação de Jesus. Ele nos torna sua habitação, protege sua igreja, sendo sempre presente e trazendo vida. Dá os seus dons aos salvos e também nos auxilia na luta contra o pecado. Existe, porém, a possibilidade de cometermos pecados que estão mencionados na Bíblia contra o Espírito Santo. Ele é alguém vivendo dentro de nós, nos aperfeiçoando e santificando a todo momento. Ao cometer qualquer pecado contra ele, isso resulta em implicações sérias à nossa vida. A Bíblia mostra os pecados que são cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. Então vamos ver aqui o primeiro pecado, tá? O primeiro pecado aqui é o pecado de mentir. Olha aí, o primeiro é o pecado de mentir e resistir ao Espírito Santo, que está lá em Atos. Vamos ler Atos 5:3. Então Atos 5:3 fala o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, se vocês nunca leram essa parte ainda, o que fala? Naquela época estava tendo um avivamento muito grande, naquela época, logo após a morte de Jesus. Jesus foi assunto aos céus, então os apóstolos, né, de Jesus ficaram ali em Jerusalém, e nessa época o avivamento era tão forte que aquele povo que a cada dia ia se convertendo a Jesus Cristo, então eles fizeram como se fosse uma comunidade ali. Então o que diz a palavra? Que cada um vendia uma propriedade, vendia uma junta de boi, vendia cavalo, vendia cabra, vendia tudo, vendia o que tinha para vender e levava isso aos pés dos profetas, ou no caso aos pés dos apóstolos, para que ninguém daquele povo passasse necessidade alguma. Então fala a palavra que naquela época não tinha ninguém necessitado. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, é como se nós da ceia, todo o povo da ceia, seja uns que tem mais condições ou que tem menos condições, mas o que diz a palavra? Que naquela época, então, todo mundo, quem tivesse falta de alguma coisa, quem tinha mais, vendia alguma coisa e supria a necessidade daquele irmão. Então, é isso que eles estavam fazendo naquela época, tá? Então, a história de Ananias e a esposa dele, né, Zafira, fala assim que eles, no intuito de querer aparecer, dizendo que eles tinham de vender uma propriedade, por exemplo, por 10 mil reais,
Então eles falaram assim, não, vamos pegar 5.000 reais, vamos dar só 5 e dizer para Pedro que nós estamos dando tudo, porque nós somos generosos, porque nós somos santos, que nós queremos ajudar o povo, ajudar nossos irmãos e tal. Então, o que eles chegaram lá e falaram assim, ó, nós estamos dando tudo aqui, ó, nós vendemos uma propriedade, estamos dando tudo. Só que eles estavam cometendo um pecado, que era o pecado da mentira, né? Então é o que fala aqui, ó. Conhecemos a história de Ananias e Zafira, que mentiram para o Espírito Santo. O pecado deles não era querer ficar com parte do dinheiro, mas querer ganhar vantagem e reconhecimento. Eles se tornaram assim os pais daqueles que tentam receber honra por uma consagração que não possuem. Enganar a igreja é enganar o espírito da igreja. Estevão acusou os judeus por resistirem ao Espírito Santo, como fizeram os seus antepassados. Esses exemplos mostram que as pessoas não estavam apenas indo contra a palavra de Deus em rebelião, mas também negando o agir do Espírito Santo em seus corações. O Espírito quer agir em todos, e é Ele quem convence. Porém, a maldade no coração de muitos pode resistir ao seu agir. Então, muitas das vezes a gente fala assim, poxa, eu oro tanto, eu faço jejum, eu oro, eu clamo, eu leio a palavra, mas eu não sinto o agir do Espírito Santo na minha vida. É porque geralmente, em alguma área da nossa vida a gente está falhando, em alguma área da nossa vida a gente está pecando. Então, às vezes a gente não sabe, ou a gente não se atenta. Irmãos, eu posso dizer para você o seguinte, o simples fato de você falar, de alguém ligar para você e falar assim, onde você está? Eu estou aqui em casa. E às vezes você está falando que está em casa, ou então está no trabalho, e aí a gente não está. Ou então a pessoa fala assim, que hora você chega? Não, daqui a 15 minutos já estou aí. E você sabe que você não vai chegar em 15 minutos, você vai chegar só daqui a 1 hora. Mas às vezes é tão natural, não, já estou chegando. Esse já estou chegando, que seria 10 minutinhos, leva 1 hora, 2 horas. Ou às vezes a pessoa tem a cara de pau de nem aparecer. Então isso é mentir. Isso faz parte da mentira também. Então, agora mentir ao Espírito Santo é quando a gente busca na igreja algo ou alguma glória que a gente não fez. Né? Que foi o que, no caso aqui, Ananias e Zafira procuraram. Eles queriam ser os bambambam. Porque eu fiz isso, porque eu doei isso, porque eu dei isso. Na verdade, não doaram. Mas você pode perguntar, e se eles tivessem vendido a propriedade por 10 mil e chegasse lá e falou, olha, eu vendi por 10 mil, mas eu vou doar 5 mil. Eles teriam morrido? Não, porque o dinheiro era deles, eles não precisavam, eles poderiam dar o quanto eles quisessem, não necessariamente eles precisariam dar tudo. O problema é que eles deram só a metade, né? Mesmo sabendo que eles estariam cometendo pecado, mas eles queriam na verdade aparecer. Então eles queriam ficar com parte do bem, queriam dar só a metade, mas como se fosse todo. Então mentir ao Espírito Santo. Então o primeiro pecado aí é mentir e resistir ao Espírito Santo. Então vamos agora para o segundo. O pecado de entristecer e ignorar o Espírito Santo. Está lá em Efésios 4:30. Vamos ler aqui Efésios 4:30, que fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quem faz a nossa redenção, quem nos convence do pecado, quem nos atraiu para a presença do Senhor, é o próprio Espírito Santo. Então, a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Eu digo o seguinte, que quando você era do mundo, quando nós éramos do mundo, ou quando nós estávamos, entre aspas, perdidos, né, nos nossos deleites, nos nossos pecados, então quando alguém te convidou e você foi na igreja e você atentou para aquela palavra que foi ministrada ali, e você levantou a mão e aceitou Jesus, não foi uma ação somente sua, aquilo ali é o Espírito Santo que te convence, ou que te convenceu. Porque tem muita gente que pode ir numa igreja, pegar 1 hora, 2 horas, 6 horas, um dia inteiro de culto, e a pessoa sai de lá do mesmo jeito que ela entrou.
né? Não consegue. Então, esse convencimento que faz com que a gente fale, não, eu preciso mudar, eu preciso me acertar, eu preciso mudar de vida, isso aí, a palavra diz que é o próprio Espírito Santo que nos convence do, Espírito, do nosso pecado. Então, a gente não pode, a gente nunca deve entristecer e nem ignorar o Espírito Santo. Então, fala o seguinte: o Espírito Santo se relaciona conosco com muito amor. Ele nos abençoa e ajuda. Desprezar ou rejeitar esse amor entristece a pessoa do Espírito Santo. Ele é perfeitamente santo e nosso pecado o ofende. Em Efésios 4, vemos os modos em como o Espírito Santo pode ser entristecido. Quando pronunciamos palavras pecaminosas, tá? Quando tomamos atitudes pecaminosas e quando praticamos atos pecaminosos. Tá? Então, quando a gente faz essas coisas de falar, né, de palavras, temos um ato, uma atitude que não é, a gente sabe, porque irmãos, quando a gente está frequentando uma igreja, que a gente está frequentando uma célula, que a gente está lendo a palavra, que a gente tem um mínimo de entendimento da palavra de Deus, um mínimo, não precisa ter muito, mas basta ter o mínimo. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe. O próprio Espírito Santo, ele dá aquele aperto. A gente pode até continuar fazendo, mas a gente sabe que está errado, né? Então, isso entristece o Espírito Santo, tá? Então vamos lá, em 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5,19, vamos ver o que diz. Hoje tá legal porque eu estou na frente aqui do computador, aqui está tranquilo para ler. Fala o seguinte, 5,19, não extingais, ou seja, não apagueis ou não extinga, né? Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, ou não extingais o Espírito. Somos alertados a não ignorar e apagar o Espírito Santo em nossa vida. Mantenha-se alerta para não abafar a voz do Espírito. Ele quer nos orientar para poder ter completa a sua vida em nós. As formas que o Espírito pode ser colocado de lado em nós são as seguintes. Olha aí, como que o Espírito Santo pode nos afastar? Quando que o Espírito Santo pode sair da gente, digamos assim? Eu não escuto mais o Espírito Santo, eu não sinto mais aquela presença do Espírito Santo. Porque olha aí, o que faz o Espírito Santo se afastar da gente? Né? Rebeldia contra a palavra de Deus. Vocês sabem o que é rebeldia contra a palavra de Deus? Rebeldia, tem várias formas de rebeldia contra a palavra de Deus. A primeira é quando você não lê. Isso é uma rebeldia contra a palavra de Deus. Você não está dando crédito, você não está fazendo caso de ler a palavra de Deus. Isso é uma rebeldia, tá? Então, se você não se alimenta da palavra, nós vamos nos tornar um crente vazio. Do quê? Da palavra de Deus. E o que alimenta a nossa santidade? O que alimenta a nossa busca por santidade? A palavra. Então, se nós não lemos, se nós não meditamos na palavra, a gente não vai ter o manual de vida de um cristão. Então, a primeira, rebeldia contra a palavra de Deus. Segundo, desobediência ao direcionamento do Espírito e resistência à liderança do Espírito em nossas vidas. Se você não tem comunhão, se você não tem leitura, se você não tem aprendizado, como é que você vai obedecer o direcionamento do Espírito Santo? É muito difícil a gente obedecer se a gente não tem direcionamento. Por isso que o pastor faz live, o pastor ele faz TLC, o pastor faz o culto, tudo isso aí são direcionamentos que a nossa liderança ela coloca para nós. Então, dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro daquilo que a gente pode participar, seja do encontro, seja do reencontro, seja do culto de domingo, seja do culto de quarta-feira, isso aí é para a gente o quê? Tomar o direcionamento, né, do que a gente tem que fazer e aprendermos e crescermos na nossa fé, crescermos na nossa maturidade espiritual, tá certo? Vamos lá, então o terceiro e último pecado contra o Espírito Santo é o pecado de blasfemar, é a blasfêmia. Esse é um nome esquisito, né? O blasfemar. O que é blasfemar, né? O que é blasfemar? Então eu vou aqui procurar
no Google significado de blasfemar. Bom, significado de blasfemar. Vamos lá. Olha só, o que é o significado de blasfemar? Proferir blasfêmia significa palavra que insulta o sagrado. Então, o que é a blasfêmia, segundo o dicionário aqui? É um insulto ao próprio Deus. É um insulto à própria pessoa do Senhor Jesus. É um insulto à própria pessoa do Espírito Santo. Então, quando a gente fala assim, isso é uma blasfêmia contra o Senhor, a gente está insultando. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa fala assim, eu não acredito na Bíblia. Isso é um insulto, porque a Bíblia é a palavra do próprio Deus. Então, isso é uma blasfêmia. Tá? Então, o significado de blasfemar é um insulto ao sagrado. Tá? Por exemplo, você rogar uma praga. Quando você está rogando uma praga, ou amaldiçoando alguém, isso é uma blasfêmia contra o próprio Deus. Porque Deus fala o seguinte, que nós temos que a nossa boca tem que proferir palavras de bênção, palavras de amor, e não de palavras torpes. Tá certo? Então vamos lá. O pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, que está lá em Mateus 12, 31. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, Mateus 12, 31 a 32. Mateus 12, 32. Portanto, eu vos digo, o próprio Jesus falando, portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Olha aí, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito ou o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Então, se o homem pecar, o homem cometeu um adultério, por exemplo, ele pecou contra o seu próprio corpo, tá? Amém. Ele pode ser perdoado pelo Senhor Jesus, tá? Ele matou alguém, ele pode ser perdoado. Se realmente ele se arrependeu daquele crime, ele pode ser perdoado pelo Senhor Jesus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, se a gente falar mal do Espírito Santo, não será perdoado. Tá certo? Não será perdoado. O 32 diz o seguinte: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Ou seja, se a gente falar contra o Espírito Santo, acabou. Até na primeira e na segunda geração, nem no futuro. Olha, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem aqui? Tá? O Filho do Homem é o próprio Jesus, pelo menos é o que eu entendo aqui. Se a gente falar contra o Jesus, Jesus é longânimo para nos perdoar. Jesus, como Jesus perdoou a mulher que foi pega no ato do adultério, perdoou ela. Foi o que ele falou: vá, seus pecados são perdoados, vá e não faça mais. Então ele perdoou uma vez, amém? Mas se fala o seguinte, que se você se você cometer algo contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, temos que tomar muito cuidado, né, para que a gente não entristeça e não cometa um pecado contra o Espírito Santo. No texto podemos ver os religiosos conscientemente dizendo que a autoria dos milagres realizados era de Satanás, mesmo sabendo que Jesus era quem havia realizado. Eles intencionalmente retiraram a glória de Deus e colocaram em Satanás. Ao fazer isso, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, que era por quem Jesus realizava os milagres. Então, Jesus realizava milagre, Jesus realizava através do Espírito Santo, tá? É o que fala aqui, ó. Que era por quem Jesus realizava os milagres, em Atos 10:38. Jesus declara que esse é o pecado imperdoável. A blasfêmia é um insulto a Deus, ou rejeitar Deus de forma consciente. Mateus 12:32, né, explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra ele, contra toda a evidência,
Os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus disse que até isso ele poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. Será que cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Então essa é a pergunta para nós. Eu vou deixar aí depois. Então aqui no próprio grupo, se você achar, você pode deixar o comentário aqui, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui no nosso grupo da Célula ID. E vocês depois falam, olha, em relação ao terceiro pecado, então todo mundo aqui pode comentar, e é legal comentar, porque isso aqui, né, está sendo a nossa célula hoje. Então qualquer um tópico desse que eu estou falando, você pode mandar aí a sua pergunta, o seu questionamento, a sua contribuição, tá certo? Então o que fala aqui? Olha só, será que cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Então analise-se cada um, tá? Se existe um arrependimento no meu coração, então você não cometeu pecado. Olha aí, se existe o arrependimento no seu coração, se existe um arrependimento no seu coração, então você não cometeu esse pecado. Jesus nunca rejeita quem decide andar com ele. Arrependido, você pode confessar o seu pecado e receber perdão. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não se arrepende, pois essa blasfêmia é uma rejeição total e contínua a Deus. Então, o que está dizendo aqui? Que quando há um pecado contra o Espírito Santo, diz aqui que a pessoa que comete essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não se arrepende. Ela diz, não, é isso mesmo, eu falei, está falado, pronto. E eu não vou voltar atrás. Então isso é uma blasfêmia, esse é um pecado que não vai ter perdão. Mas se você sentir no seu coração que você acha que você cometeu algo, mas você está arrependido, então fala o seguinte, quem blasfemou, aqui ó, arrependido você pode confessar o seu pecado e receber o perdão. Agora o que fala? Quem blasfemou contra o Espírito Santo não se arrepende, pois essa blasfêmia é uma rejeição total e contínua a Deus. Então, ou seja, a pessoa que quando blasfema contra Deus, ela continua falando aquilo sempre, ela nunca volta atrás. Não há arrependimento. Então isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e deseja um relacionamento de amor e intimidade conosco. Para isso, você precisa acreditar e se relacionar com Ele, de forma que sua vida deseje isto com mente e coração limpos. Amém, irmãos? Olha só, você tem considerado o Espírito Santo como uma pessoa real que faz parte da sua vida e quer direcioná-lo em todos os sentidos? Será que a gente está fazendo isso? A gente está considerando que o Espírito Santo é uma pessoa que está, nesse exato momento eu estou aqui com vocês, conversando com vocês, sabe que eu considero que ele está aqui, ou está dentro de mim, ou está aqui do meu lado, está me direcionando a falar, a compartilhar com vocês isso? Né? Em todos os meus, o que é? Olha só, uma pessoa real que faz parte da sua vida e quer direcioná-lo em todos os sentidos. Então, às vezes, como é que eu vou fazer um estudo desse? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar de Deus? Então, é o próprio Espírito Santo que nos direciona a isso, né? Senhor, toma a minha boca, toma o meu entendimento, para que quando eu abrir a boca para falar com o irmão, que não seja eu, mas que seja o teu próprio Espírito falando através de mim. Peça perdão pelos pecados cometidos contra o Espírito Santo. Peço para que Ele seja o Senhor e dono da sua vida. Busque entender qual é o direcionamento que o Espírito Santo tem para as decisões que você precisa tomar no seu cotidiano. Então geralmente o que faz? Se vocês acompanham os grupos da igreja, da ceia oficial, se vocês têm o grupo da igreja, que eu acho que vocês devem ter, toda manhã o pastor, ou então a pastora, coloca o quê? O devocional. Esse é o devocional. Então o devocional ele é muito importante. Por quê? Porque a gente já começa o nosso dia, a nossa manhã, com uma oração, com uma busca pelo próprio Deus. Então o devocional é muito importante. Então eu levei muito tempo na minha vida para entender a importância do devocional. Então que vocês possam também entender a importância do devocional. É muito legal. Se você pode ter o devocional que é posto nos grupos, ou você pode ter o livrinho, o livreto do devocional, que é cada devocional para cada dia do ano, tá? Então é isso, irmãos. Então que a gente possa, o pastor tá com uma série de mensagens pregando justamente sobre isso, sobre os pecados contra o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo. Então que a gente possa
a gente possa ter esse entendimento e, amados, que a gente possa crescer espiritualmente, que a gente possa se aprofundar cada dia mais, porque senão a gente nunca sai de uma fé rasa. O que é a fé rasa? Eu vou para a igreja quando der, eu vou lá quando der, eu oro quando der, eu leio quando der, mas eu estou aqui, meu coração é de Jesus. Mas isso a gente diz que é uma fé rasa, né? E o que eu posso falar para vocês por experiência própria, é que a gente possa buscar dentro das possibilidades, logicamente, de cada um. A salvação ela é individual, mas que a gente possa buscar se aprofundar a cada dia mais, que esse amor pelo Espírito Santo, esse amor por Jesus possa cada dia mais crescer, e a gente tenha aquele gostar, a gente tenha aquele querer, aquela sede realmente de acordar por vezes na madrugada. Quando a gente fala madrugada, gente, às vezes é 5 horas, às vezes é 6 horas da manhã, que está aquele silêncio na casa, e você vai lá, lê aí uma palavra, lê um versículo que seja, ora ao Senhor. É o melhor horário para a gente poder, já desde manhã, entregar nossa vida para o Senhor, né? E a gente possa colher esses frutos, porque toda vez, eu sempre me apego aí num versículo que fala assim, que Deus contempla propósito. Você pode fazer o que você quiser na vida, mas quando você coloca um propósito na sua vida, seja ele curto, seja ele longo, Deus ele contempla e Deus ele abençoa aquele propósito, desde que, logicamente, o propósito seja um propósito correto, né? Você não pode fazer um propósito também, um propósito esdrúxulo, um propósito que não tem nada a ver com um comando divino, né? Tem que ser um propósito para que realmente você lhe custe algo, né? Por exemplo, o jejum. O jejum, ele tem que ser encaminhado, tem que ser feito atrelado a um propósito. Então eu vou fazer esse sacrifício aqui. Qual é o propósito? Para esse propósito aqui. E todo jejum acompanhado de propósito, ele tem um sacrifício junto. Não só da comida ou não só da bebida, mas geralmente um sacrifício de oração, né? Um sacrifício de ler a palavra, geralmente um sacrifício de oração e de leitura, sacrifício de oração e leitura. Por quê? Porque isso é o que Deus quer da gente. Então só o fato de você falar, não vou tomar açaí, eu não vou tomar o café da manhã, isso vai ser o meu jejum. Mas qual é o propósito? Para quê? Para ganhar a vida da minha esposa, para ganhar a vida do meu marido, para ganhar a vida do meu filho, para ganhar a vida daquela minha amiga, para trazer aquele meu amigo para a igreja. Qual é o propósito? Então Deus contempla propósito. E o propósito ele vem atrelado a um sacrifício. Aí sim, o sacrifício o que é? É você deixar de comer alguma coisa, você deixar de fazer alguma coisa que lhe custe, né? Que lhe custe. Amém, amados? Então, a vigília, vai ter vigília, dia 3 de março, é amanhã, sexta-feira, vigília, 9h30 da noite, às 21h30 vai ter vigília, e vai até, pelo que eu sei, vai até a meia-noite essa vigília, tá? Começa às 9h30 e vai até a meia-noite. Quem puder, quem quiser estar lá nessa vigília, vai ser bênção. Batismo nas águas, dia 11 de março, sábado, às 16 horas, vai ter batismo, né, para os novos convertidos. E a escola de líderes, início, nova turma, domingo, dia 12 de março, 8h30, começa a primeira turma aí, eu acho que é do primeiro nível. Amados, tá certo, amados? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam, comente, tá? Esse vídeo vai ficar aí, vocês podem deixar o comentário, comente, né? Então, quando tiver essas chuvas torrenciais, quando der algum problema, a gente não deixa de fazer. Eu venho aqui e faço esse estudo com vocês aqui. Vou passar esse estudo para que vocês possam ler isso aí. E essa é a nossa série de hoje, né? Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui de uma forma virtual, mas reunidos aqui com nossos irmãos. E Tu possa tocar na vida de cada um, que o Teu Espírito Santo possa estar nos amando, nos perdoando. Se há algo em nosso coração que está entristecendo o Espírito Santo, que o próprio Espírito possa nos convencer, né, dessa falha, e que nós possamos todos nos acertarmos,
nos alinharmos com o Espírito Santo, para que nós possamos honrar não somente a Deus, honrar não somente a Jesus, mas honrar também a pessoa do Espírito Santo. Então, que cada um que esteja aqui conosco nesse vídeo, acompanhando esse vídeo, que o teu bálsamo, que o teu Espírito, que a tua mão abençoadora possa estar sobre cada um, abençoa cada um aqui da nossa célula, abençoa cada um, cada membro aqui, com todas as bênçãos, com santidade, com maturidade. Eu oro para que cada um da nossa célula, cada membro da nossa célula possa adquirir, possa receber de ti uma maturidade espiritual, que se alguém não tenha, que possa arder no coração desse membro, desse nosso irmão, para que possa buscar essa maturidade espiritual, na leitura, na oração e naquilo que a pessoa achar o melhor caminho. Mas sempre o melhor caminho é aprendermos de Jesus, aprendermos da palavra de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira.